Muito bom, pessoal. Após um tempo, voltei, resolvi um problema que tive que resolver. Vamos lá, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Deixa eu ver se isso aqui vai. Bacana, aqui. Encontrei. Então, eu tinha dito na primeira parte que o recurso de apelação e o recurso de agravo de instrumento, eles são distintos apenas com a forma e o meio que tramitam e se apresentam com os inconformismos de cada uma das partes recorrentes. Também. Mas com relação ao conteúdo, ou seja, sobre que matérias, que alegações, quais assuntos podem ser alegados na apelação e quais podem ser alegados, desculpa aqui, ó, e quais podem ser alegados no agravo de instrumento, estes temas e estes assuntos, eles são comuns. Comuns por quê? Porque são os temas e assuntos comuns e frequentes que se discutem dentro de um processo em primeiro grau de jurisdição. Por exemplo, o autor, ele geralmente pede gratuidade da justiça, ele pede uma liminar para antecipar os efeitos da tutela, uma liminar para obter alguma cautelar, protegendo o que está sendo discutido para utilidade no final. Ele dá, na petição inicial, um valor à causa. Ele, sozinho ou com outros autores, movem um processo contra um réu ou vários réus. O autor pode, em alguns casos, inclusive, propor a ação e denunciar, né, a lide, por exemplo, para um terceiro, pedindo a intervenção de uma terceira pessoa no processo. O réu, ele, então, quando é citado, às vezes até antes, quando há, em alguns casos, problemas relacionados à citação, sobre pedir e conseguir uma citação por edital, pelo correio, por hora certa, por e-mail agora. O réu, geralmente, então, na contestação, ele alega incompetência, impugna o valor da causa, apresenta uma impugnação com relação à gratuidade do autor, pede a favor dele a gratuidade. Ele alega que a citação foi nula, por exemplo. Ele pode alegar que já há uma decisão sobre o mesmo assunto transitada em julgado e, portanto, há coisa julgada. Ele pode alegar fatos novos, pedir uma produção de provas sobre esses fatos novos. Rejeitar o pedido e, portanto, apresentar suas defesas para se opor ao pedido formulado. Ele, réu, pode pedir a intervenção de terceiros. Ele pode alegar que ele não é parte legítima. Vejam quantos assuntos são geralmente arguidos pelo autor ou apresentados como oposição pelo réu. Todos esses assuntos, portanto, eles devem ser apreciados pelo juiz, primeiramente, e podem ser apreciados em fases, em momentos processuais diferentes. E quando o juiz, então, decide sobre alguma destas questões, o juiz se pronuncia, ele dá um pronunciamento decisório. E este pronunciamento decisório que é, portanto, impugnável pelos recursos previstos, apelação e agravo, dependendo de tratar-se de sentença ou de decisão interlocutória, tá bem?
Tudo, portanto, que é tratado na sentença pode ser objeto de apelação, tá certo? E, de uma forma excepcional, conforme está aqui no parágrafo 1º, também pode ser objeto de apelação outras questões que foram resolvidas antes da sentença, em decisões interlocutórias, mas que não eram permitidas recorrerem pelo agravo de instrumento. Ou seja, a apelação, ela tem por finalidade recorrer da sentença sobre qualquer assunto que é discutido, versado, apreciado e julgado na sentença, e também antes da sentença, em decisões, portanto, interlocutórias anteriores à sentença, mas estas decisões interlocutórias que não podem, por proibição legal, serem impugnadas pelo agravo. Então, nos casos em que a lei não permite agravo de instrumento, a decisão interlocutória só pode ser impugnada após a sentença, com o recurso de apelação. Então, entenda, o recurso de apelação, ele é apenas um recurso. O recorrente, chamado apelante, apresenta apenas um recurso de apelação para impugnar sentença e tudo aquilo que ele desejar impugnar na sentença, e as interlocutórias que são proibidas pela lei de serem impugnadas por agravo. Ou seja, entendam bem, se o juiz deu uma decisão interlocutória, hoje, que a lei não permite agravo, não permite recurso de agravo, esta decisão interlocutória hoje, ela não pode ser impugnada de forma imediata. Se o juiz deu uma decisão interlocutória no processo hoje, mas a lei, Código de Processo Civil, não permite a apresentação de agravo de instrumento, esta decisão interlocutória, ela não pode ser impugnada de forma imediata. O processo, portanto, ele volta a correr, volta a tramitar, segue a sua tramitação da mesma forma, natural. E se o juiz, daqui a um mês, dá um novo pronunciamento sobre um outro assunto, numa decisão interlocutória, que também a lei não permite agravo para aquela hipótese, a decisão interlocutória não pode ser impugnada de forma imediata. O recorrente não pode fazer nada por enquanto. Ele tem que aguardar a sentença. E se daqui, portanto, a 2 meses, o juiz ele julga o processo e, portanto, profere uma sentença, agora sim, após a sentença proferida, é possível ao apelante impugnar a sentença e as 2 decisões interlocutórias que foram dadas anteriormente, se isso ainda for necessário. Por quê? Às vezes, esta decisão interlocutória que o juiz proferiu hoje, ela pode não ser prejudicial na sentença. Por exemplo, eu pedi a produção de uma prova. Pedi, por exemplo, uma testemunha fosse ouvida. Pedi uma perícia. E o juiz disse que não é caso de testemunha e também não é caso de perícia. Ele deu uma decisão, portanto, indeferindo o meu pedido de produção de provas. Esta hipótese não admite agravo de instrumento.
Então, não posso recorrer de forma imediata, tá certo? Essa é a regra. Se na sentença, entretanto, eu sou o vencedor, eu não tenho por que recorrer deste problema, tá certo? Então, vejam que a sentença, tá? Ela é o momento imprescindível, necessário, é a condição para o recurso de apelação ser apresentado. Não existe possibilidade de apresentar uma apelação antes da sentença. Não existe esta possibilidade. Ou seja, o parágrafo 1º, ele diz que questões que foram resolvidas na fase de conhecimento, esta decisão não comporta agravo, vejam, elas não precluem, não ficam cobertas pela preclusão. E elas devem, portanto, ser suscitadas na apelação, após a sentença. Após a sentença, veja, eventualmente interposta contra a decisão final, o que pressupõe uma sentença, uma decisão final. Então, não existe possibilidade de apelar de uma decisão interlocutória antes da sentença. Isso não existe. A única possibilidade que a lei concede é apelação após a sentença. Então, a sentença publicada, para que as partes tenham ciência, inicia a contagem do prazo de 15 dias para o recurso de apelação. Neste intervalo de 15 dias, o apelante ele pode impugnar a sentença e as decisões interlocutórias que, por disposição legal, não podem ser impugnadas por agravo de instrumento. Tá certo? Feito isso, vamos falar, então, só de forma aqui resumida e bem clara e direta para vocês sobre o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, ele é um recurso historicamente voltado para impugnar decisões interlocutórias. O legislador poderia ter dito que, contra decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Ponto. O que isso significaria? Que qualquer uma decisão interlocutória admite apenas agravo e sentença admite apelação. O nosso legislador, entretanto, ele optou por apenas admitir agravo em alguns casos e tornar decisões interlocutórias, nos demais casos, irrecorríveis em separado da sentença. Então, o nosso legislador optou por definir que só cabe agravo em algumas hipóteses, por exemplo. E nas outras, não cabe agravo, só cabe apelação após a sentença ser proferida. Tá bem? Nós já falamos sobre isso em outra aula. Para, entretanto, entender o agravo, é preciso, primeiramente, vocês entenderem que existe hoje, pela lei processual, apenas 2 tipos de processos, não matérias em processo, mas existem apenas 2 tipos de instrumentos processuais, definidos como processo, que é o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento, ele é aquele em que há um autor, um réu, por exemplo,
o autor alega um fato, o réu se opõe ao fato, se produzem provas e o juiz profere uma sentença julgando procedente ou improcedente a ação. E, portanto, é um processo que tem por finalidade declarar a existência ou inexistência de direitos. Declarar a existência ou inexistência de direitos. É um processo declarativo, declaratório de direitos. Tá certo? Isso é um processo de conhecimento. Exemplos: uma ação de reparação de danos, uma ação de rescisão contratual, ação de alimentos, ação de divórcio, ação para reconhecer uma união estável, uma ação para obrigar o Estado a fornecer um medicamento, uma ação para anular uma multa aplicada ao cidadão. Então, são ações, processos judiciais, que têm por finalidade principal declarar direitos. Ao lado deste modelo, existe o outro, que é o processo de execução. E no processo de execução, diferentemente, já há um direito pré-reconhecido, e nele, neste reconhecimento, melhor dizendo, uma obrigação que o devedor deve ao credor, reconhecida. E no processo de execução, o credor pede o cumprimento da obrigação ao devedor. Então, no processo de execução, percebam a diferença. O credor, ele pede ao devedor o cumprimento de uma obrigação reconhecida previamente. Por isso que o processo de execução, ele pode ter por origem uma sentença ou uma decisão judicial, porque no processo de conhecimento o juiz declarou direitos e declarou que o autor é credor do réu. Em seguida, o autor credor move o processo de execução contra o réu devedor. Então, nós temos um processo de conhecimento e um processo de execução. Mas existem processos de execução que não tiveram um prévio reconhecimento da obrigação em juízo, que é o caso de documentos que são elaborados pelas partes e que permitem a execução imediata. E estes documentos, por exemplo, estão indicados no artigo 784 do Código de Processo Civil, que diz que são títulos executivos extrajudiciais, porque são fora do judiciário, extrajudicial. Estes documentos, quais sejam? Letra de câmbio, uma nota promissória, um cheque, uma escritura pública, um documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o crédito decorrente de aluguel de imóveis, as contribuições ordinárias e extraordinárias para o condomínio. São, portanto, por expressa disposição legal, documentos que a lei atribui uma força executiva, que estão aqui e fora daqui, também outros. Nesses casos, o credor ele ingressa com o processo de execução para exigir do devedor o cumprimento de uma obrigação, que é de pagar uma quantia em dinheiro, de fazer alguma coisa, não fazer o que se comprometeu a não fazer, ou dar alguma coisa específica, tá certo? Então, vejam que o processo de execução ele se limita para exigir do devedor o cumprimento de uma obrigação, tá bem? E nós temos, portanto, no processo de execução, este objetivo, que se desenvolve através de um processo. Ele começa com um pedido do credor, o juiz, então, manda
citar ou intimar, dependendo da circunstância, o executado para cumprir a obrigação, pagar sob pena de penhora, prisão civil, se a dívida é de alimentos. Então, a penhora nos seus bens atuais e futuros, que pode ser, por exemplo, penhora na conta bancária, penhora de um veículo, penhora da residência, penhora do aluguel que a residência oferece. Então, percebam, essa introdução que eu estou fazendo tem esse objetivo. Deixa eu voltar aqui no 1015, tá? De demonstrar para vocês que nós temos um processo de conhecimento e um processo de execução. Mas o que isso tem de relevante para o estudo do agravo de instrumento? O seguinte aspecto. O 1015, ele prevê no parágrafo único, vejam bem isso, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença e, portanto, após a sentença proferida ilíquida, aquela sentença que condena, mas não diz quanto, porque ela é ilíquida ainda, e isso é permitido em alguns casos, ou contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O que isso significa? De uma forma muito simples, que se o processo que está tramitando, ele é liquidação de sentença, primeira hipótese. Segunda, cumprimento de sentença, que é um processo de execução de uma decisão judicial. Processo de execução de um título extrajudicial. Ou um processo de inventário, todas as decisões interlocutórias, entendam isso, todas as decisões interlocutórias admitirão agravo de instrumento. E, por consequência, estas decisões interlocutórias que estão mencionadas no parágrafo único só podem ser impugnadas pelo agravo de instrumento. Apenas são impugnáveis pelo agravo. Unicamente o recurso cabível é o agravo. O que isso significa? Que não cabe apelação para impugnar decisões interlocutórias nestes casos. Não cabe. Aqui a hipótese é bem clara. Se durante a fase de liquidação o juiz deu uma decisão, cabe agravo de instrumento. Se durante o cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário, o juiz proferiu decisão interlocutória, todas elas só admitem agravo. Quando o juiz proferir sentença no cumprimento de sentença, sentença no processo de execução ou sentença no processo de inventário, estas sentenças são impugnadas pelo recurso de apelação. Mas as interlocutórias são impugnadas, todas elas, pelo agravo de instrumento. Portanto, entendam, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário, decisões interlocutórias só admitem agravo e a sentença, o recurso de apelação. No processo, portanto, de conhecimento e por exclusão, todos os demais processos que não versam e não são liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário, portanto, todos os demais processos que não são estes
todos os demais processos, que não são esses, o recurso de agravo de instrumento só é cabível quando constar no rol do artigo 1015. Quando, portanto, versar a decisão interlocutória sobre alguma destas hipóteses que estão aqui indicadas na tela de vocês no artigo 1015. Esse é o modelo adotado pelo Código. Ou seja, não se tratando de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, decisões interlocutórias admitem agravo se as decisões interlocutórias versam sobre alguma dessas matérias. Se não versam sobre alguma destas matérias, o recurso cabível é o recurso de apelação, que deverá ser apresentado após a sentença proferida, porque não pode apresentar apelação antes da sentença. Tá bem? No entanto, o STJ, ele, apreciando este rol do 1015 e justificadamente, né, com razão, o STJ, então, julgou este caso sobre o rol do 1015 ser taxativo ou exemplificativo. Este rol é taxativo, somente estas hipóteses, ou ele é exemplificativo? O STJ, então, ao decidir este dilema, definiu que o rol ele é taxativo e, portanto, está definindo que só cabe agravo nestas hipóteses. Mas, aí tem um porém, mas, se o recorrente demonstrar necessidade e utilidade em agravar de uma decisão interlocutória nos demais casos que eu mencionei, com exceção daqueles, e a hipótese não está aqui indicada, é possível o tribunal conhecer o agravo de instrumento. Conhecer. Por que conhecer? Porque vai admiti-lo, dizendo é cabível o agravo, fora do rol do 1015. Então, o STJ entende que aqui nós estamos diante de uma taxatividade mitigada. É muito complexo, porque parece contraditório, mas é, na verdade, infelizmente, a solução encontrada. Estamos diante de um rol taxativo, mas com possibilidade de mitigação, de flexibilidade, de uma redução da rigidez. Um exemplo que tem sido um exemplo muito bem aplicado, tá? A hipótese de incompetência do juiz. Então, na hipótese de incompetência do juiz, o processo que tramita em Taubaté deveria tramitar em Salvador. O processo que tramita em Taubaté na vara da família deveria tramitar em Taubaté na vara da infância e juventude. Ou na vara civil, o processo que tramita em Taubaté na vara civil deveria tramitar em Taubaté na vara federal ou na vara do trabalho. Então, estas hipóteses que eu mencionei sobre incompetência, percebam, ela não aparece no rol do 1015. Então, se o autor ele deu início a um processo em Taubaté e encaminhou à vara civil,
O juiz que, de ofício, entende pela incompetência e manda redistribuir para a vara do trabalho, está dando uma decisão interlocutória que versa sobre incompetência. E esta decisão interlocutória que versa sobre incompetência, ela não aparece aqui no rol do 1015. E, pela taxatividade, portanto, não admite agravo de instrumento. Só que o STJ, neste exemplo e em outros também, tá bom? Entende que é preciso dar uma flexibilizada ou dar uma mitigada a esta hipótese para não criar aí um retardamento a uma decisão que é importante ser sanada, corrigida ou apreciada agora. Então, o STJ reconhece que é possível apresentar o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre competência. E, portanto, admitindo-a dentro desta lógica do critério taxativo mitigado, tá certo? Então, para retomar, tratando-se de processo de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, todas as decisões interlocutórias admitem agravo e não admitem apelação. A sentença proferida no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, admitem apelação. Tratando-se de outros casos, uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, uma ação de rescisão de um contrato, uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, uma ação para renovar o contrato de locação, portanto, outras hipóteses que não estão indicadas no parágrafo único. As decisões interlocutórias admitem agravo se as decisões interlocutórias versam algum desses itens que estão indicados aqui. Ou se, com base no STJ, demonstrar uma necessidade de utilidade. Tá certo? Fora isso, se numa ação de despejo por falta de pagamento, o juiz ele fala que o valor atribuído à causa deve ser corrigido, portanto, deve ser corrigido. Percebam que esta decisão interlocutória que versa sobre valor da causa, ela não aparece no inciso 1º, no 2, no 3, no 4, no 5, e não aparece no rol do artigo 1015. Portanto, se esta hipótese não tem necessidade de urgência, de uma imediata reanálise, esta hipótese, portanto, uma decisão interlocutória que versa sobre valor da causa, ela não admite agravo de instrumento. O único recurso cabível é o recurso de apelação, que só poderá ser apresentado após a sentença ser proferida na ação de despejo. Tá bom? Com isso, eu me encerro neste bloco novamente, tá bom? E encontro vocês em outra ocasião. Grande abraço, bons estudos.